Fala galera, mais um vídeo aqui, eu aqui falando. Hoje o tema do vídeo é técnicos brasileiros versus técnicos estrangeiros. Só que na verdade o tema desse vídeo não é querer diferenciar ou desmerecer técnicos estrangeiros ou desmerecer ou diferenciar os técnicos brasileiros, mas é trazer um pouco a reflexão e buscar um pouco a opinião de vocês a respeito de conceito de jogo. Porque independente do treinador, independente do elenco, independente do clube, do tamanho do clube, o que ganha jogo é o pensamento tático. É isso que faz a diferença, é isso que faz o futebol ter tido todas as mudanças que teve desde da época de Pelé, onde a formação era em 2 Ws, até a criação do 4-3-3, as duas linhas de 4, e para a gente ter o futebol de movimentação e alguns técnicos que ainda jogam com futebol um pouco mais de posição, mas a gente tem a possibilidade de ter alternativas hoje em dia, porque é a tática que manda no jogo. Claro que tem a técnica e a habilidade fazem diferença, mas a técnica e a qualidade sem um trabalho tático bem feito não vai diferenciar e não vai ganhar jogo, tá? E por que eu estou falando isso? Eu e outro amigo nosso estávamos discutindo 2 a 3 dias atrás a respeito dessa diferença, porque a gente viu uma publicação em que fazia a comparação para saber quem era o melhor treinador estrangeiro aqui no Brasil. Se era o técnico do Santos, Ariel Holan, se era o do São Paulo, Crespo, se era o do Palmeiras, que é Abel Ferreira, ou se era o do Internacional, que é Ramírez. E aí eu refiz a pergunta, mas depende. Você está me perguntando quem é o melhor treinador por tática ou quem é o melhor treinador da temporada? Porque tem uma diferença. Se você considerar que é por temporada, que o melhor treinador é quem está ganhando títulos, então eu faço uma indagação a vocês. O Leicester City foi campeão do campeonato inglês com o Claudio Ranieri, empatando muitos jogos, mas se mantendo invicto. Não tinha um grande time, não tinham grandes estrelas naquele momento. Hoje em dia esses jogadores são estrelas, mas naquela época não eram. E não jogavam um futebol tão vistoso, tão ofensivo, para que você diria que eles seriam campeões. Mas eles tiveram seus méritos e foram campeões. Você vai me dizer que por ter sido campeão inglês com Leicester City, Claudio Ranieri é melhor do que Guardiola, é melhor do que Mourinho, é melhor do que Flick do Bayern de Munique, é melhor do que Zidane do Real Madrid? Eu acho que não. Então aí você já concorda comigo de que o cara pode ser o melhor da temporada, mas ele ser o melhor da temporada não quer dizer que ele é o melhor treinador. Na minha opinião, ninguém supera Guardiola. Para mim, Guardiola é o melhor técnico do mundo, não tem outro. E eu acho que abaixo dele, até hoje, que eu vi nesse momento, só tem dois que podem ainda alcançar o patamar que Guardiola tem de importância tática dentro do futebol, que é Nagelsmann, do Leipzig, e Flick, do Bayern de Munique. Eles podem não ganhar títulos. Nagelsmann não ganha títulos, tá com Leipzig. Flick ganhou a Liga dos Campeões e ganhou o campeonato alemão. Só que esses são os únicos títulos que ele tem. Guardiola ganhou o título inglês, mas não ganha Champions. Todo mundo espera que ele vai ganhar tudo. Só porque ele não ganhou quer dizer que ele não é melhor? Não quer dizer isso. Se você assistir o jogo do Manchester City, você vai perceber que é muito difícil, diante do jogo começar, você saber qual vai ser a formação do Manchester City. Porque ele não tem esquema tático definido. Ele não tem um time titular definido. Ele analisa o adversário. Se hoje ele vai jogar com o Manchester United, é uma formação e um jogador diferente, porque a depender da forma como o Manchester United joga, ele vai jogar diferente para poder ganhar. E no próximo jogo ele vai jogar contra o Fulham ou contra o Wolverhampton. Então ele não vai jogar da mesma maneira que ele jogou contra o Manchester United, vai jogar contra o Fulham ou contra o Wolverhampton. Porque são times que jogam de formas diferentes. Então a tática e os jogadores que estão fazendo aquela função contra o Manchester United, não faz sentido jogar dessa mesma maneira contra o Fulham. Pode ganhar se jogar? Pode. Mas ele não fez o trabalho dele de treinador de analisar o adversário e fazer um time, fazer uma formação para bater o time adversário. Isso para mim é um trabalho tático. Isso para mim é um trabalho do treinador. E por que eu estou falando isso? Para mim, Abel Ferreira foi o melhor técnico da temporada, porque ele ganhou os títulos e ele tinha um futebol vistoso. Só que ele tem peças que valorizam o trabalho dele. Ele tem um meio de campo de muita qualidade, com Danilo, com Gabriel Menino, que é craque,
com o Patrick de Paula, que é muito bom jogador. Porque se não fossem esses jogadores, o meio de campo seria Gustavo Scarpa, Felipe Melo e Lucas Lima. E eu quero que vocês me dêem a opinião sincera de vocês, se vocês acham que o Palmeiras, com esse meio de campo, conseguiria algum título na temporada. Eu acho difícil. Agora vamos falar pra mim de quem é o melhor técnico desses estrangeiros do Brasil que eu citei no início do vídeo. Eu acho que é Ramires, e eu vou explicar por quê. Ramires era técnico do Independente Del Valle. Ele não ganhou um título, a não ser a Sul-Americana. E eu quero que vocês me digam um jogador do Independente Del Valle. Não tem, vocês não sabem. Quero que vocês me digam um jogador do Independente Del Valle que se transferiu para a Europa, como despontando como potência, como futuro, como potencial, ou que veio aqui pro Brasil porque estava jogando bem. Não tem. Ninguém sabe. O cara fez um trabalho fantástico com o time do Independente Del Valle. Porque ele sabe de tática. Ele é um técnico espanhol. Ele já trabalhou com Guardiola. Então isso aí já dá uma base, uma bagagem gigante para ele. E ele sabe trabalhar a tática. Ele sabe trabalhar com o time a depender do adversário. Tá? Então para mim ele é o melhor técnico estrangeiro aqui no Brasil. E por que eu faço essa indagação? A CBF tem uma política, assim como no outro vídeo que eu falei, né? Política. Tem a política de não levar treinadores estrangeiros para a seleção brasileira. Só que se você for olhar no histórico, agora recente, coisa de 5 anos, os técnicos estrangeiros têm mais títulos do que os técnicos brasileiros. Títulos em geral, Copa do Brasil, Libertadores, Campeonato Brasileiro, técnicos estrangeiros. Enquanto isso, a gente está lá mantendo a mesma sequência, trazendo treinadores que muitas vezes não estão trabalhando, não estão fazendo bons resultados para treinar a seleção brasileira. Quem não lembra quando o Filipão saiu e entrou Dunga, sendo que Dunga não estava treinando nenhum time? Qual é o mérito que Dunga tem para treinar a seleção brasileira e foi contratado para ser o treinador? Quem não lembra quando o Felipão foi chamado para treinar a seleção brasileira, sendo que ele tinha rebaixado recentemente o Palmeiras, só porque ele tem histórico na seleção, quer dizer que isso é mérito para ele ser contratado? Sabe? Agora, se Tite sair da seleção brasileira, que também não acredito estar fazendo um bom trabalho, mas imagine se ele sai, quem você acha que vai ser o responsável por assumir? Eu tenho quase certeza que eles vão chamar Renato Gaúcho. Aí eu quero perguntar a vocês, qual foi o título que Renato Gaúcho ganhou recentemente para gabaritar ele a ser o treinador da seleção brasileira? Ou será que por essa política de não contratar europeus, a gente não evolui e a gente tem que ficar sempre com os mesmos treinadores, ligando para histórico passado e não para o que está fazendo na atualidade, não para ligar por tática? Era isso que eu queria falar para vocês. Deixa opiniões de vocês aqui no vídeo, deem like, comenta, compartilha, e se você quiser falar qualquer coisa, sugestão de vídeo pro próximo, é só mandar um salve. Tamo junto, galera!